can marvel on my childhood. Eu volto para minha infância, que foi maravilhosa. I'm from 13 children on a farm. Eu tinha 13 anos de idade e morava na fazenda. I'm the 7th boy. Eu era o 7º filho. And why did I want to follow Jesus? E por que eu decidi seguir Jesus? I did. Eu quis. I gave my heart to Jesus. One of my older brothers got converted. Eu dei o meu coração a Jesus e um dos meus irmãos mais velhos se converteu. He was the meanest one of the family. Ele era o menos pretensioso da família. And he was so foul in his language. E ele falava muito mal. And me as a little 12-year-old boy, I didn't like to be around him. E eu, quando tinha 12 anos de idade, não gostava de estar por perto dele. And he got converted among the holy rollers. E ele se converteu entre os Santo Rollers. My people were... You don't know what they are? I wonder what you're going to say. Você não sabe quem são eles? Eu estava imaginando o que você ia dizer. My parents were Baptists. Os meus pais eram batistas. Real Baptists. Batistas de verdade. Good Baptists. Good Baptists. They didn't like those Pentecostals. Bom batistas, eles não gostam dos pentecostais. My dad thought they were nuts. O meu pai achava que eles eram loucos. Because they talked these languages. Porque os pentecostais oravam em línguas. And my brother came home talking another language. E o meu irmão chegou em casa orando em línguas. And for 3 days he couldn't talk English. And my dad knew those fanatic Pentecostals had made him lose his Durante 3 mind. dias ele não conseguia falar inglês. E o meu pai sabia que foram os pentecostais fanáticos que fez o meu irmão perder a Well, I cabeça. was intrigued by Lonnie, my brother. E eu fiquei intrigado com Lonnie, o meu irmão. We milked the cows together. Eu tirava o leite das vacas com ele. Lonnie was mean to the cow. E ele era chato com as vacas. If they kicked, he'd take his stool and beat them on the back. I seen him cut through to the bone. E se a vaca incomodasse, ele pegava o banquinho e batia nas costas da vaca. Eu já vi ferir até chegar o osso. That morning he came down the hill, Mas naquela manhã ele veio descendo o monte, singing with a word I had never heard in my life. cantando com palavras que eu nunca ouvi em minha vida. A long, difficult word to say. Uma palavra difícil de dizer. Hallelujah. Aleluia. I never heard that. Eu nunca tinha escutado isso. I didn't know whether that was English or not. Eu não sabia se isso era inglês ou não. I was watching this deal. E eu estava observando aquilo. We were milking the cows. Estávamos tirando o leite das vacas. Old Bossy kicked. E uma das vacas chutou. The bucket went over. E o balde de leite se virou. I thought, uh-oh, Eu pensei, oh, poor Bossy. coitada da vaca. Lonnie reached up on her side. E Lonnie chegou do lado dela. Hallelujah. Ele disse, aleluia, Hallelujah. aleluia. Went on milking. I thought, uh-oh, this is something real. Eu pensei, oh, isso é algo real. He took me. E ele me pegou. They didn't have anyone that could play the old piano. Eles não tinham ninguém que poderia tocar o piano. I could play anything I heard. Eu poderia tocar tudo que eu I escutava. played the piano. Eu tocava o piano. We had church. E nós tínhamos culto. When the woman got through preaching, Quando a mulher terminou de pregar, I got saved. eu me salvei. The first salvation message I Na ever heard primeira in my life, mensagem de I salvação got que eu saved. escutei, eu me salvei. Aleluia, eu fui Hallelujah, salvo. I got saved. I didn't care whether my Baptist daddy liked it or not, I got saved. Eu não sabia se o meu pai batista ia gostar ou não, mas eu me fui salvo. And a few nights later, E algumas noites depois, I received the baptism of the Holy Ghost, eu recebi o batismo do Espírito Santo. speaking in other tongues as the Spirit gave me utterance. Falando em outras línguas como o Espírito me concedia. Oh, when I got home late that night, I couldn't stop it. E quando eu cheguei em casa tarde aquela noite, eu não conseguia parar. And I was afraid of what my dad might E do. eu fiquei com medo do que o meu pai poderia fazer. I had to go through his bedroom to get to my room. E eu tinha que passar pelo quarto dele para chegar no meu quarto. I was afraid of him. E eu estava com medo dele. Don't misunderstand me, he's a wonderful Não me man. entenda mal, ele era um homem But maravilhoso. he didn't like those Pentecostals. Mas ele não gostava dos pentecostais. I couldn't stop it. Eu não conseguia parar de falar em línguas. He said, you better shut that up and get to bed. We got to work tomorrow. Ele falou, cala essa boca e vai dormir que temos que trabalhar amanhã. I tried, but I couldn't. Eu tentei, mas não conseguia.
Hallelujah. Aleluia. I don't know why I was like that. Eu não sei por que eu estava daquele jeito. At great pain, I never missed church. E com grande pesar, eu nunca perdi um culto. 3 miles to church. 5 quilômetros até a igreja. Many times I had to walk. E muitas vezes eu ia andando. When it was snowing, E quando estava nevando. or when it was muddy, the old roads were clay and they were muddy. E quando tinha barro, tinha chuva. But Tommy Osborne was there, Tommy Osborne estava lá, teaching a Bible class, ensinando a escola bíblica, praying with people, orando com as pessoas, playing music. tocando músicas. 5 miles across the hill from our farm was a town called Pawnee. You may have heard of the Pawnee Indians. 8 quilômetros depois da nossa fazenda havia uma cidade chamada Pawnee. Talvez você já ouviu falar nos índios Pawnee. It was the center of the Pawnee Indians at that time. Era o centro dos índios Pawnee naquela época. Once or twice a year, we would go to town. 1 ou 2 vezes por ano nós íamos para a cidade. The Indians were always sitting on the lawn around the courthouse. E os índios sempre estavam sentados na relva ali por perto da cidade. I loved to get close to them E eu gostava de me aproximar deles and hear them talk. e escutá-los falar. I never heard any other language in my life except those Indians. E eu nunca escutei outra língua em minha vida a não ser a língua dos índios. It intrigued me. E eu fiquei intrigado. I never dreamed that someday I would be able to communicate in 3 languages. E eu nunca sonhei que um dia eu seria capaz de comunicar em 3 línguas. Someone gave me a little press, a little printing press. E alguém me deu alguns pedaços de papel. I cut sacks, paper sacks, and made square pieces of paper and printed tracts. E eu peguei aquele papel e cortei em quadrados para fazer folhetos. I had rubber letters. E eu fiz letras de borracha. And I printed John 3:16. E eu imprimi no papel João 3,16. And that said, Jesus loves you. E eu dizia, Jesus te ama. And then I took them and I handed them, every house I went and handed them to the people. E eu passei naquela casa e eu entreguei para cada pessoa que vivia nas casas da cidade. I never would have dreamed that today we are publishing literature in 132 languages. E eu nunca imaginaria que hoje eu estaria imprimindo folhetos em 132 línguas. Oh, what God does through a life. Que maravilha que Deus faz através de uma vida. When you learn what God's plan is Quando você aprende qual é o plano de Deus and how you fit into it. e como você se encaixa nesse plano. In Jesus' day and in Paul's day, some responded and some didn't respond. Which are you? Nos tempos de Jesus e nos tempos de Paulo, algumas pessoas aceitaram o chamado e outros não aceitaram. E você, o que está fazendo? I love what John said in chapter 1, verse 34. Eu gosto do que João disse lá no capítulo 1, versículo 34. I saw, Ele disse, eu vi, he said. eu vi. I saw. Ele estava dizendo, eu vi Jesus. He's talking about, I saw Jesus. I saw, Eu vi and I bear record e eu dou testemunho that this is the Son of God. que ele é o Filho de Deus. Response. Ele aceitou o convite. Do you respond to God's call? Você está aceitando o chamado de Deus? Is it in you? Is a big yes in Este you? chamado está em você? Tem um grande sim aí dentro? Or is it a reserved no or wait? Ou tem um reservado não, ou então espere? Peter responded. Pedro respondeu, He said, who do you say I am? quem você diz que eu sou? Said, no question. Sem pergunta, You are the Christ, tu és o Cristo, the Son of the living God. o Filho do Deus vivo. Peter responded. Pedro respondeu, Bartimaeus, Bartimeu, he heard the crowd. ele escutou a multidão. Who is it? Quem é que está passando? And I always think somebody was nice enough to tell him. E apareceu alguém legal para falar com Bartimeu. A beggar, Um esmolé, a beggar. um esmolé. Nobody wants to deal with a beggar. Ninguém queria falar com um pedidor de esmola, Somebody did. mas alguém quis. Oh, they said it's this Jesus.
Alguém disse, é Jesus. Oh, he said, you mean that one from Nazareth? Você quer dizer aquele de Nazaré? Yes. Sim. Yes. Sim. It was his day. Esse era o dia dele. It was his opportunity. Era a oportunidade dele. He responded, Ele aceitou. Jesus, son of David, have mercy. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Are you hearing me? Você está me escutando? What's your attitude when your opportunity comes your way? Qual é a tua atitude quando a sua oportunidade chega? God put this method together to bring this message to you. Deus colocou essa escola em vídeo para que eu pudesse pregar essa mensagem para você. God is coming to you E Deus está te visitando and saying, my child, I love you. e dizendo, meu filho, eu te amo. I've got a big plan for the hurting people of your world. Eu tenho um plano para o povo que está morrendo no seu mundo. I've died for the world. Eu morri pelo mundo I gave my son. e eu dei o meu filho. I want the world to know it. E eu quero que o mundo saiba disso. They don't have to die. As pessoas não precisam mais morrer. They can be saved. Elas podem ser salvas. They're already paid for. Eu já paguei por todos eles. But I can't tell them without you. Mas eu não posso fazer a obra sem vocês. I've come to you. Mas eu vim para vocês You received me. e você me recebeu. Now I've sent this message to you to show you what my will is. E eu te coloquei esta mensagem para que você saiba qual é a minha vontade. I have a plan. Eu tenho um plano. A beautiful plan. Um plano maravilhoso. It can involve you. Isso envolve você. I'm depending on you. E eu dependo de você. I'm in you. Eu estou em você. I don't have a voice. Eu não tenho uma voz. You have a voice. Você tem uma voz. I have spirit. Eu tenho um espírito. I am spirit. Eu sou espírito. But you are flesh. Mas você é carne. I don't have any flesh. Eu não tenho nenhuma carne. Are you hearing me? Você está me escutando? God is speaking to you. Deus está falando com você. God is saying, Deus está dizendo, my child, meu filho, I'm spirit. eu sou espírito. I can't reveal myself to people. Eu não posso me revelar para as pessoas. If I come in spirit, they'll get afraid and run or fall dead. Se eu vier em espírito, o povo vai correr assustado de medo. I need flesh. Eu preciso usar carne. That's why I sent my son Jesus. É por isso que enviei o meu filho Jesus. The Word was made flesh and dwelt among the people. A palavra se fez carne e habitou entre o povo. You've got flesh. Você tem carne. I've redeemed you. Eu redimi vocês. I paid for your Eu sins já paguei pelos seus pecados. so I could come and live in you. Para que eu possa habitar em vocês. I need you. Eu preciso de vocês. I'm spirit. Eu sou espírito. You're flesh. E você é carne. Let's make a deal. Vamos fazer um acordo. I'll give you my spirit. Eu vou te dar o meu espírito Give me your flesh. e você me dá a sua carne. We'll have a Christian. E nós vamos fazer de você um cristão. Hallelujah. Aleluia. Someone just like Jesus. Alguém parecido com And then Jesus. you can be my messenger. E você pode ser o meu mensageiro. And you can be my representative. E você pode me representar. Because I can't do it alone. Porque eu não posso fazer isso sozinho. I need you. Preciso de você. I believe in you. Eu acredito em I você. paid for you. Eu já paguei por você. I redeemed you. Eu te redimi. Because I knew if you would hear the message of the gospel, you would believe. Porque eu sabia que se você ouvisse a mensagem do evangelho, você iria crer. Hallelujah. Aleluia. Respond. Aceite. Say yes. Diga sim. Yes. Diga sim. Here am I, Lord. Aqui estou eu, Senhor. Oh, yes. Sim. Okay. Ok. Count me in. Conte comigo, Jesus. Yes. If you're for it, I'm for it. Se você quiser, eu aceito. Yes. Sim. Yes. I believe. Eu creio. I believe. Eu I believe creio. what? Creio em quê? I believe every sinner is already paid for. Eu creio que todo pecado já foi pago. That your blood was already shed for all of them. Que o teu sangue já foi derramado por todos eles. And they can come to you like I've come to you. E eles podem vir a ti assim como eu entro em tua presença. If I tell them, Se eu contar a eles. yes, Sim. yes, Sim. that brings out your best in me, Lord. Isso vai trazer o teu melhor para mim, Senhor. Knowing what your plan Que é is saber qual era o teu plano and knowing how I fit in. e saber como que eu me encaixo no plano. Me, who am I? Eu, quem sou eu? Oh, I'm wonderful. Eu sou maravilhoso. I'm bought and paid for by the blood of Jesus Christ.
Eu fui comprado e pago pelo sangue de Jesus Cristo. Nobody can put me down. E ninguém pode me colocar para baixo. I'm a child of the King. Eu sou um filho do rei. I'm saved. Estou salvo. Christ is alive in E me. Cristo vive em mim. The resurrected Jesus is in me. O Jesus ressurreto vive em mim. He has chosen me Ele me escolheu and ordained e me me ordenou and sent me e me enviou with the good news. com as boas novas. Hallelujah. Aleluias. I get the picture. Eu entendi a cena. Lord, Senhor, Lord, Senhor, you redeemed o me. Senhor me redimiu. You paid for me. Já pagou por mim. You died for O me. Senhor morreu por mim. Then you came back from the dead with a new kind of life. E o Senhor ressuscitou dos mortos com a nova vida. And because you believed in me, Porque o Senhor acreditou em mim, you went back to heaven and sat down by the Father. o Senhor voltou para o Pai e se assentou ao lado do Pai. You said, my part's done. E o Senhor disse, a minha parte foi I feita. don't need to do any more. Eu não preciso fazer mais nada. I've done it all. Eu já fiz tudo. I've paid for them. Eu já paguei por eles. I've redeemed them. Eu já redimi-los. I've taken their punishment. Eu já levei a punição. I've lifted them out of sin. Eu já tirei todo o pecado. I've destroyed the works of the devil. Eu já destruí as obras do diabo. I've conquered Satan. Eu já conquistei a Satanás. I've paid for everybody. Eu já paguei por todos. All I need is some flesh. Tudo que eu preciso é alguma carne. People. De pessoas. If I can be in people. Se eu puder habitar nas pessoas. And if they'll understand, my plan is to tell other people. E se essas pessoas entenderem que o meu plano é contar a novidade a outras pessoas. That will bring out the best in them. Isso vai trazer o melhor de Deus na vida delas. That'll take a murderer and a torturer like Saul, and turn him into a messenger of love. Isso vai transformar um assassino e um torturador como Saulo em um pregador do evangelho cheio de amor. That'll take a crusty, stinky old fisherman like Peter and make him a messenger of power. Isso vai pegar o homem grosseiro que cheira mal como um pescador chamado Pedro e fazer dele um mensageiro de poder. That'll take a naked maniac. Isso vai pegar o maníaco e nu. Aleluia. Hallelujah, and turn him into a messenger of Jesus for 10 towns. E transformar como mensageiro de Jesus em 10 cidades. That'll take a woman who's had 5 husbands. Isso vai pegar uma mulher que teve 5 maridos. And turn her into a beautiful messenger of Jesus that'll win a town for Jesus. E transformar como uma linda mensageira que vai ganhar uma cidade para Jesus. What brings out God's best in us? O que é que traz o melhor de Deus para nós? To know His plan and how we fit in. É conhecer o seu plano e saber como que nós nos encaixamos. May the Spirit of Jesus quicken you right now. Que o Espírito de Jesus possa estar falando contigo agora. It's happening. Está acontecendo. Accept it. Aceite. Respond. Responda. Okay. Ok. Okay. Ok. Okay. Ok. It's for me. Isto é para mim. I will go. Sim, eu vou. God bless you. Deus te abençoe.